galera que acompanha o canal Olho no Óleo, tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou Fabrício Calvani e vocês estão ligados aqui em mais uma live promovida pelo canal Olho no Óleo, pelo Instagram. É isso aí, galera. Hoje a gente vai ter aqui, né, mais uma live, batendo um papo especial aqui, né, com Felipe Feitosa, né, especialista em regulação, né, representante da ANP que a gente conseguiu trazer aqui para fazer esse bate-papo show de bola aqui com vocês. Quero agradecer a todos que estão entrando aqui na live. Peço para vocês que aguardem alguns minutos apenas, né, até o nosso convidado especial acessar aqui a nossa live para que a gente possa dar início, né, ao nosso super bate-papo aqui que a gente vem trazendo convidados especiais para vocês, né, nessas lives, né, mais do que especiais, né, do meu ponto de vista são lives do conhecimento que a gente está aqui compartilhando com vocês, lembrando que essas lives ficam salvas lá no YouTube também, né? Após 1 ou 2 dias que a gente termina a live, a gente coloca lá, tá ok, galera? Então deixa eu só verificar aqui se o nosso convidado especial já está presente aqui. Já está aqui, já vou convidar ele. A todos, agradecer a presença de todos aqui em mais uma super live do canal. Espero que o áudio e o vídeo esteja ok. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, Fabrício, tudo bom? Beleza? Maravilha, show de bola. Ó, Felipe, aqui, seu áudio e vídeo, tudo ok. Maravilha. Espero que do outro lado aí também. Também, tô ouvindo bem. Ouvindo e vendo bem. Maravilha, é isso aí. Isso aqui é o mais importante para nós aqui, né? Quero agradecer, dar uma boa noite a todos que estão acompanhando aqui, prestigiando nosso conteúdo aqui no YouTube, perdão, no Instagram, né? Depois essa live vai para o YouTube também. E já de antemão, Felipe, gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público, quem é Felipe Feitosa, né? Onde você trabalha dentro da ANP e desde quando você trabalha lá. Perfeito. Bom, meu nome é Felipe, eu trabalho na ANP desde 2013, sou formado em Química pela Universidade de Brasília, sou mestre em Química também pela Universidade de Brasília, e lá na ANP eu trabalho na parte de qualidade, né? Sempre trabalhei nessa parte de óleos lubrificantes. Atualmente tem uma atuação um pouquinho diversificada, né? Além de óleos lubrificantes, a gente trabalha também com solventes, asfaltos, graxas, lubrificantes. Então tem uma série aí de derivados que a gente atua. Então trabalho na parte de qualidade da agência. Maravilha. Para quem não conhece, tá, pessoal? Às vezes as pessoas que estão chegando aqui agora, né, desconhecem quem é a ANP. A ANP é o órgão máximo aqui no nosso país, né, na regulamentação de lubrificantes, né, e aqui a gente está falando diretamente com uma pessoa responsável pela qualidade, né, onde a gente vai falar um pouco com respeito a isso hoje aqui, né, nesse bate-papo legal, essa questão da qualidade dos lubrificantes, né, muito importante no nosso mercado. Já para dar início, Felipe, que a gente já vai direto ao ponto aqui, sempre nas nossas lives, né, a gente vai falar com respeito à PNL, né, justamente a questão, né, desse ponto importante e a regulamentação de mercado. Mas como que um consumidor pode ter segurança quando ele vai adquirir um produto no mercado? Tendo em vista muitos casos que a própria ANP divulga aí, né, nos seus boletins de monitoramento, com respeito a produtos sem aditivação. A gente pega produtos aí que não tem aditivos. Uhum, isso acontece, exatamente. Fabrício, a pergunta é boa, né? Eu acho que o primeiro ponto, né, sempre é verificar se o produto tem registro. O registro, né? Então, o registro de um óleo lubrificante é um processo de especificação. O óleo lubrificante, como eu acho que a maioria de quem está acompanhando sabe, ele difere um pouquinho da gasolina, do etanol, do diesel, né? Desses derivados aí principais que afetam nossas vidas, porque esses produtos eles têm uma especificação própria. Então a gasolina tem uma especificação que é dada pela agência, o etanol tem uma especificação que é dada pela agência, o diesel também tem uma especificação. O lubrificante é um pouquinho diferente, né? Então o lubrificante ele vai depender da sua composição, né? Dos óleos básicos que compõem aquele lubrificante, dos aditivos que estão envolvidos ali, do campo de aplicação, de onde ele vai ser aplicado. Então, assim, existe uma particularidade com o lubrificante, que é uma particularidade boa, né? Mas é exatamente por isso que a agência faz esse processo de registro, né? Então, o processo de registro é um processo de especificação. Então, para o consumidor, o primeiro ponto que ele sempre tem que observar é se o produto tem registro. Então, no contrarótulo do óleo lubrificante, ele sempre vai ter
o detentor do registro, ele sempre vai ter que indicar algumas coisas, né? Então ele tem que indicar o campo de aplicação, níveis de desempenho, o grau SAE daquele produto, ele vai ter que indicar quem é o detentor, qual que é o endereço do detentor, o CNPJ do detentor, e ele vai ter que indicar também qual que é o registro do produto. Então esse é o primeiro ponto, sempre verificar registro ANP número tal. Então esse é um ponto Aham, importantíssimo. O, certo. o segundo ponto é sempre, é uma recomendação que a gente dá, é sempre seguir o manual do seu veículo. Então, lá na parte de manutenção, o manual do veículo ele vai trazer o óleo lubrificante que é mais adequado para aquele veículo. Então, o manual vai trazer o grau SAE, o nível de desempenho e a natureza, né? Pode ser um produto mineral, pode ser um produto semissintético, pode ser um produto sintético. Então, a segunda recomendação que a gente dá sempre é essa: siga o manual do seu veículo, siga o manual do equipamento. Isso é importantíssimo. É óbvio que o manual muitas vezes ele fecha a questão de marca, né? Muitas montadoras têm contratos específicos com algumas marcas, né? Só que isso não é um impeditivo, né? Você não precisa comprar um óleo exatamente daquela marca. Você pode comprar um óleo, qualquer óleo, desde que ele respeite o grau SAE que está indicado no manual do seu veículo, o nível de desempenho que está indicado lá e a natureza do óleo que você tem que utilizar. Então, observando esses 3 pontos, você pode fazer uso de qualquer tipo de óleo. Quanto às questões específicas do PML, né, o terceiro ponto é, obviamente, essa observação aí quanto ao PML, né, o monitoramento. Como você disse, a gente tem observado aí isso, o PML existe desde 2006, né, então é um programa continuado da agência. Nesse período a gente já analisou aí uma quantidade bastante alta de amostras. Então, e recentemente a gente está aprimorando, a gente está sempre aprimorando aí o monitoramento, né? De fato, algumas empresas têm observado aí um problema de aditivação ausente, um problema que consideramos gravíssimo, mas são coisas pontuais, exatamente. O que a gente recomenda quanto ao monitoramento é sempre acompanhar o monitoramento. Então, lá na página da ANP, você consegue acessar todos os boletins que foram publicados desde 2006 até 2020, né? Esse ano a gente já publicou 2 boletins, publicaremos o próximo agora em julho. Então, acompanhar, ver se aquele produto que você está tentando utilizar, ele já teve alguma não conformidade, se for uma não conformidade grave, e especialmente essa questão de aditivação. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar bem clara é que o óleo lubrificante no Brasil, assim como os demais derivados, né, a gasolina, o etanol, o diesel, a qualidade dos produtos, desses derivados, ela é muito boa no país. Então, assim, a gente tem um percentual de não conformidades muito baixo. Hoje, o percentual de não conformidades para os combustíveis gira em torno, percentual de conformidades, desculpa, gira em torno de 97%, 98%, e o percentual de conformidades de óleos lubrificantes no Brasil, ele hoje é de 97,7%. Então, assim, a qualidade do óleo lubrificante é muito boa no país. A gente tem gente muito boa trabalhando com óleo lubrificante no país, tem muitas empresas sérias. Agora, a gente tem 4 ou 5 empresas ali que realmente estão destoando da coisa, né? Então, E a gente sempre, a gente que acompanha aí o PML, né, para quem não conhece, é Programa de Monitoramento dos Lubrificantes, tá? Muita gente conhece como Boletim de Monitoramento, mas falando a sigla exata aí para o pessoal entender, essas empresas estão constantemente ali, né? E até nesse último que saiu, o pessoal colocou o histórico ali de registros desde 2015, se não me engano, até antes disso, e tinha uma grande frequência, né, de ocorrência dessas empresas ali. Então, é algo importante a ser mostrado. Quem quer tomar cuidado, às vezes quer optar por um produto de uma marca que não conhece, principalmente, porque dificilmente você acaba vendo uma grande empresa, né, ali, às vezes é algum caso pontual, né, como você citou, dentro do PML. E algo importante que eu vi que essa evolução que você citou aí, da ANP, é a questão dela criar aquele índice, né, ponderado, ou seja, ela pega a representatividade da empresa que está, digamos assim, trabalhando de forma prejudicial ao consumidor e, né, pesa em termos de relevância que ela tem, né, na quantidade de litros que ela produz e dispõe pelo mercado. Então, para o mercado. Então, isso certamente vai traduzir nessa performance que a gente tem hoje aí, na faixa de 98% aí de conformidade
ou seja, os lubrificantes do nosso país são confiáveis dentro da amostra analisada. Tem até uma pergunta aqui, sem querer te cortar aí, tá, Felipe? Sem problema. Uma pergunta aqui do Pedro. Ele queria saber se os rótulos dos produtos, as imagens, também passam pelo crivo da ANP, se ela faz alguma restrição com respeito à imagem. Passa. A gente faz análise prévia dos rótulos no momento do registro. Então, todos esses rótulos eles são avaliados previamente, né? Então, sempre que a gente identifica lá um problema com relação a algum tipo de informação que está em desacordo com aquilo que ele está solicitando no registro, se tem algum nível de desempenho que não foi registrado, se o grau SAE está em desacordo com o que foi registrado, a gente faz uma solicitação de correção e isso é corrigido antes do registro ser publicado. Não para por aí, né? No PML a gente também faz algumas análises de rótulo, né? Então a gente avalia para ver se está de acordo com o que foi registrado. E nas ações de fiscalização, sempre que são recebidas essas amostras, a gente também faz análise de rótulo. Então, a análise de rótulo ela é feita previamente e posteriormente, né? Então, para o pessoal entender, essas amostras são coletadas a nível nacional, todos os estados. A nível nacional, exatamente. O PML é um programa nacional, né? O programa de monitoramento de lubrificantes, ele vai aí junto na esteira do programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis, né? O famoso PMQC. Então, essas amostras elas são coletadas nacionalmente pelas universidades que a ANP contrata para fazer o PMQC, e no caso do PML, essas amostras são coletadas em todo o país, em postos de serviço, autotroca, supertroca, né, postos de combustíveis, e são enviadas para o CPT, que é o Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas, que é o laboratório da ANP em Brasília. Então, as amostras são coletadas em todo o país e enviadas para Brasília. A gente faz as análises tanto análise do registro, né? Então verifica a conformidade do registro, quanto as análises de qualidade, né? Então verifica se aquelas informações de especificação que foram registradas estão de acordo com aquilo que está sendo comercializado nesses locais. Legal, porque as empresas elas têm que informar para a ANP, né, quando vai registrar um produto, as características do produto ali, né, Perfeito. do resultado dos testes, a ANP fica com isso em mãos e depois ela vai a campo aí coletar amostras e fazer os testes e fazer o confrontamento dos dados ali para ver se está dentro do padrão que foi informado e se está dentro do que a especificação indica como mínimo, né, também exigido. Perfeito, exatamente. A ANP faz essa análise físico-química, né? Então a empresa tem que enviar todos os parâmetros de especificação daquele produto. Então ela envia os parâmetros de exemplos, né? Viscosidade cinemática, viscosidade dinâmica a baixa temperatura, ponto de fulgor, ponto de fluidez, teor de elementos. Então tem uma série de parâmetros físico-químicos que eles têm que enviar previamente. A gente também faz a análise prévia das amostras, né? Então o processo de registro ele também envolve uma análise prévia, e aí só posteriormente, depois que a gente verifica se esses parâmetros físico-químicos estão de acordo com o grau SAE, estão de acordo com o nível de desempenho, estão de acordo com outras informações técnicas informadas, é que a gente libera o registro, isso é publicado no Diário Oficial, e aí a partir disso a gente fiscaliza e monitora. Pode fiscalizar. Exatamente. Uhum. E para o pessoal, às vezes, se quiser fazer uma confirmação, né, se o produto realmente tem registro ou não, basta ele acessar o site da ANP e ele consegue também verificar, né, se o produto está registrado para aquela empresa, conforme o número que está descrito ali. Perfeito. Contra a rótulo do produto, correto? Perfeito, exatamente. Lá na página da ANP, né, www.anp.gov.br, a gente tem uma parte lá de qualidade de produtos. Dentro da parte de qualidade vai ter a parte de registro de produtos. Lá, qualquer consumidor, cidadão, pode pesquisar se um produto tem registro. Aí lá ele pode pesquisar pelo número de registro, pelo detentor, né? Pode informar lá a razão social do detentor, pode pesquisar por marca também, pode pesquisar por grau SAE, nível de desempenho. Então, todos os campos possíveis podem ser pesquisados. Se ele tem só uma informação, ele consegue fazer uma pesquisa, consegue ser direcionado. Ah, legal. Até tem uma pergunta aqui, né, do nosso amigo Wellington, e é bem importante, né, esse ponto aqui que ele tocou. Existe algum canal de denúncia quando você encontra um produto sem registro, algo meio malicioso ali no mercado? Existe sim. A ANP tem a ouvidoria da ANP, né, antigo CRC, hoje a ouvidoria, né?
que é um canal de denúncia, né? Lá na página da ANP, na parte inicial, você vai conseguir encontrar isso daí, né? Que é o Centro de Relações com o Consumidor, que podem ser feitas denúncias de qualquer natureza, né? A ANP sempre privilegia essas denúncias. No ano passado, só para a gente ter uma ideia, né? A ANP fez mais de 19 mil ações de fiscalização e ela recebeu mais de 11 mil denúncias. E dessas 11 mil denúncias, mais de 10 mil foram averiguadas. Então, assim, o consumidor tem um canal que é muito importante, que é muito potente para ele poder fazer esse tipo de verificação. Então, sempre que ele observar um produto que ele entende que está fora de qualidade, é importante que ele faça a denúncia, é importante que ele informe para a ANP. Se ele observar um produto sem registro, sem indicar o número do registro, sem indicar as informações mínimas exigidas, é importante que ele faça esse direcionamento para a agência. Certo. Vocês chegam a pegar casos assim de reclamação ou denúncia de falsificação? Sim, ano passado, inclusive, a gente fez uma ação, não me lembro, acho que foi em Goiânia ou Alexânia, aqui perto, né, em Goiás, aqui em Brasília, né? De um cara que estava invasando óleo, era um Moluque na realidade, ele estava invasando esse óleo com alguns frascos de algumas empresas famosas, né? Então, Porque fica fácil dele vender, né? exatamente, de algumas empresas grandes. Então, houve a denúncia, a gente foi até o local, o produto foi apreendido, né? E ele responde multa, está respondendo tanto administrativamente como civilmente, criminalmente aí, por isso. Então, então a gente pode falar, Felipe. Isso é comum, não é comum na realidade, né? Um caso ou outro, mas sempre que isso ocorre, a fiscalização da ANP está atuando. Não, é legal. É bom deixar isso esclarecido para o consumidor, né? Se você acha que, de repente, o produto que você está usando, que às vezes você pode estar até utilizando um produto de marca e está vendo que o desempenho está aquém daquilo que você está acostumado, principalmente aquela pessoa, que às vezes não falando só de proprietário de veículos, mas pessoal da linha pesada, a linha da indústria, a linha agrícola, que às vezes tem o hábito de manter uma marca, né? Um padrão ali nos equipamentos dele. Se ele notar algo muito atípico, que não venha a ser um caso de um problema mecânico, né, uma origem mecânica, né, você pode até você tem que ter essa suspeita, né, e ter uma pequena amostra ali de repente para até enviar para a própria empresa ou de repente ficar de olho nas embalagens se tem algo anormal. Eu sei que é difícil, às vezes os caras são bem profissionais aí da falsificação, né, os caras né, eles se atentam aos mínimos detalhes aí para não deixar brecha, mas é sempre bom ficar de olho. O primeiro canal, só comentar rapidinho, o primeiro canal sempre, nesses casos, né, tem que ser com o próprio detentor, né? Então é o que a gente recomenda, né? Observou um problema, deu algum problema, entre em contato com o detentor lá que está indicado no rótulo do produto, ver se tem algum problema. E se tiver alguma suspeita, realmente, tiver algum indicativo forte, né, é importante fazer essa denúncia para a agência, e aí, posteriormente, a gente vai entrar em ação aí, a fiscalização vai entrar em ação. Maravilha. Falando um pouquinho agora, a gente viu que a ANP já não exige mais o registro de aditivos, né, para combustível já há um bom tempo. Recentemente ela já deixou de exigir o registro de aditivos, né, para lubrificantes, e condicionadores, os famosos condicionadores de metais, esses, né, nunca foram exigidos aí o registro. Por quê? Né, qual o motivo que a ANP não exige registro para esses tipos de produtos atualmente no mercado? Legal. Assim, esses produtos sempre geram esse tipo de produto sempre gera uma polêmica, né? Sempre gera uma paixão de quem usa ele. Mas a realidade é que esses produtos eles não são essenciais para o bom funcionamento do motor. Então, a utilização deles não é obrigatória e, pelo contrário, ela não é recomendada aí, tanto pelas montadoras quanto pelos fabricantes de óleos lubrificantes, né? É importante a gente entender por quê, né? Todo óleo lubrificante, né? Ele é desenhado, ele é feito, direcionado para atender determinadas características de desempenho, determinadas características de viscosidade. Então, quando você adiciona um óleo lubrificante no motor do seu carro, e aquele óleo lubrificante é o recomendado pela montadora, é o recomendado pelo fabricante daquele motor, é o recomendado pelo fabricante daquele veículo, significa que aquele óleo é suficiente
para atender as demandas de desempenho e de atuação daquele veículo, daquele motor. A partir do momento que você está adicionando uma terceira parte, né, que no caso seria esse aditivo aí, que é um produto químico, que tem suas características físico-químicas próprias, você está alterando o balanço químico, está alterando o balanço físico daquele óleo que você estava utilizando inicialmente. Então, assim, você vai gerar um desbalanceamento, né, do seu produto e você pode vir a gerar aí um problema na atuação do seu motor. É óbvio que em muitos casos, né, esses problemas eles não aparecem imediatamente, mas com o tempo, você vai utilizando esse tipo de produto, que você vai utilizando esse tipo de aditivo, né, esse aftermarket que a gente chama, você pode ter um problema de depósito, desgaste, corrosão. Então, você pode ter uma série de problemas exatamente por causa desse desbalanceamento químico que você adicionou ali no seu óleo que foi desenhado para atender exatamente a especificação daquele motor. Então, a utilização desses produtos ela não é essencial, a utilização desses produtos ela não é obrigatória, a utilização desses produtos ela não é recomendada. Então, a ANP sempre ficou, durante muito tempo, né, num papel um pouco delicado de dar um registro para um produto que não é essencial, um produto que não precisa ser utilizado no motor, que não precisa ser utilizado aí no seu óleo lubrificante. Então, por isso que decidimos, a decisão já tinha sido tomada lá em 2010, né, a gente aguardou, e agora com a publicação da nova resolução que regula aí o processo de registro de produtos, decidimos que era o momento esses produtos não precisarem mais do registro prévio. Então, exatamente por isso. Né? Então, é uma recomendação de não uso, é uma recomendação de um produto que não é obrigatório, é uma recomendação de um produto que não é recomendado por nenhuma montadora. Então, por isso que a ANP decidiu não ter mais esses produtos como produtos passíveis de registro. Maravilha, é bom o pessoal entender, né, o real motivo por que isso não está acontecendo. E obviamente, né, quem faz uso, faça uso consciente, né? Está usando uma coisa que não deve, né? Está usando de forma consciente, sabendo que está interferindo, né, na formulação do lubrificante e isso, né, querendo ou não, pode gerar prejuízos a longo prazo, né? Porque você não tem ali, né, como a gente comentou em outras lives, né, não que eu seja contra o uso desses produtos, o que eu sou a favor é o seguinte: vamos estabelecer que benefício ele traz, né, para o veículo. Né? Faça um teste comprovando os benefícios para o motor ou para o equipamento, né, de forma que demonstre que ele não vai causar nenhum prejuízo, né, ao desempenho a longo prazo, né, desses motores. Mas até hoje o pessoal ainda não fez nada disso. Exato, exatamente. A gente sempre teve... Para isso eles vão ter que fazer os testes, né? Aqui o pessoal vai fazer em homologação, eles vão ter que gastar com esse investimento de passar por testes da API e por aí vai, né? Perfeito, exatamente. Hoje as grandes fabricantes de aditivos, né, Afton, Lubrizol, Oronite, Chevron, né, eles fazem esses testes de motor, então à medida que eles especificam um determinado nível de desempenho, é porque aquele óleo lubrificante ele foi testado em todas as sequências, em todos os testes de motor, para falar que aquele óleo lubrificante alcança determinado nível de desempenho. Né? À medida que você faz aí uma modificação físico-química desse produto e adiciona um terceiro produto, isso perde completamente o sentido. Então, realmente, é um produto extremamente controverso. Eu acho que a utilização dele depende aí, obviamente, do seu entendimento, da sua necessidade, né? Mas é uma utilização que tem que partir do próprio consumidor. Não é uma utilização que pode ser indicada pela agência. Então, exatamente por isso esses produtos foram desregulamentados, né? A gente não vai voltar com o registro desses produtos por todas essas questões aí que foram explicadas. Legal. E falando um pouco mais com respeito ao PNL, né? Atualmente ele abrange mais os lubrificantes voltados para motor, né, gasolina e diesel, né, linha leve e linha pesada. Existe a possibilidade, né, essa visão aí dentro da ANP de estender esses testes para outros tipos de lubrificantes, por exemplo, lubrificante de transmissão automática, que está tendo uma demanda bem maior no mercado recentemente, lubrificantes voltados para a linha de transmissão também, a linha agrícola, né, que é aqueles lubrificantes que é tudo conjugado ali, né, e tudo mais, a parte de torque, diferencial.
É interessante isso. Realmente, como você falou, né, o monitoramento hoje ele é voltado para esses lubrificantes que a gente chama de veiculares, né, carros de passeio, carros diesel, né, linha diesel. Assim desde 2006, né, a gente entende que esse é o principal mercado que a gente tem, né, é a maior quantidade de vendas, é o maior número que chega realmente ao consumidor final. Os óleos de transmissão, a gente sempre entendeu que isso era um mercado um pouco menor, né? Esse sempre foi o nosso entendimento. Mas acho que é uma sugestão interessante a sua, até porque com a publicação da nova resolução, né, a resolução que regula o processo de registro, que é a 804 de 2019, a gente teve aí algumas vedações para óleos de transmissão. Então tem o artigo 15 da resolução, ela veda o uso de óleos para transmissão automática com os níveis de desempenho que são um pouquinho antigos, né, que é o TASA, o Mercon e o Dexion 2D e o 2E. Então são níveis de desempenho que são ali da década de 40, da década de 50, talvez até um pouquinho da década de 60. Então, eles não alcançam as modernas transmissões automáticas que a gente tem no mercado. Então, assim, a gente está vedando a utilização desses níveis de desempenho para essas transmissões. Então, realmente, eu acho que essa sugestão é boa. Ela vai no encontro dessa vedação que a gente colocou aí na resolução. Estamos em um processo interno de revisão do monitoramento, né? Então, a gente está tentando entender, está tentando entender, não, está tentando melhorar o monitoramento, né? Então, Sim. coletar o maior número de amostras, coletar melhor as amostras, né? Então, a gente está nesse processo interno na casa, né, de melhoramento do monitoramento. Então, realmente, eu acho que essa sugestão vai bem de encontro a isso daí que a gente está passando no momento. Eu acho que é uma boa discussão que eu vou começar aqui internamente com o time para a gente incluir aí esses óleos lubrificantes. Legal. Eu até tinha feito um vídeo, né, já há um bom tempo, assim, quando saiu essa resolução 804, né, mais recente aí, referente a esse ponto aí dos fluidos de transmissão, né, essa restrição, e algo ficou até um pouco aberto, eu comentei no vídeo lá, depois, se você tiver oportunidade, pode assistir lá no canal, né, no YouTube, referente à fabricação desses tipos de fluido para a direção hidráulica, porque ali não ficou nada restringindo. Então, às vezes, a pessoa pode fabricar ele para a direção hidráulica. Sim. E aí está no mercado, o cara da ponta de venda não vai, muitas vezes, interpretar isso. A resolução não vai chegar na mão dele e ele não vai saber disso e ele vai acabar vendendo isso por uma transmissão, às vezes, mais antiga, né? A gente está num processo de revisão desses lubrificantes. Então, esses lubrificantes aí que indicavam esses níveis de desempenho que são vedados agora, a gente está no processo de revisão deles. Então, a gente está pedindo aí que os detentores retirem as indicações, ou retira o nível de desempenho, ou retira a aplicação para transmissão automática. Então, é um processo de revisão, né? As empresas têm um tempo para fazer essa revisão, mas eu acho que aí até o final do ano esse assunto aí vai estar pacificado. E aí vai na esteira novamente, talvez, da gente incluir esse tipo de óleo lubrificante aí no monitoramento. Eu acho que é uma sugestão bastante válida. Legal. Eu também não cheguei a ver, mas você pode falar para nós se tem ou não, dentro dessas amostras, lubrificantes de motocicletas também? Você fala no monitoramento? Isso, se nas amostras atualmente são coletados lubrificantes 4 tempos também de motocicletas? Perfeito, são coletados lubrificantes de motocicleta. Aliás, a quantitativo até bom de lubrificantes que a gente coleta mensalmente aí de motocicletas, né? 4 tempos aí. Então, realmente são coletados, são analisados e são avaliados pelo monitoramento. Legal. Falando um pouquinho mais com respeito à questão das mudanças que a ANP está trazendo aí para o mercado, junto com essa nova resolução que você comentou, né? Algumas mudanças acabaram impactando em a não exigência do registro, né, na fabricação de alguns produtos ali, né, na linha industrial, graxas, né? Quais os benefícios que a ANP vê com essa mudança para o mercado? Isso é para desburocratizar, né? Como que ela avalia, né, essa atitude internamente? É exatamente isso, né? Em 2019 foi publicada a lei, né, que é uma lei chamada Lei de Liberdade Econômica, né? Que ela fala aí de ampliar a competitividade econômica, simplificar normas e estimular o desenvolvimento econômico do país. A ANP está muito atrelada a esse tipo de desenvolvimento econômico, né?
obviamente que a gente tem em tripé, né, de elevação econômica, de crescimento econômico com defesa do direito do consumidor, né? Então, o primeiro ponto é esse, né, esse de simplificação administrativa, de simplificação de normativas, né, e para o estímulo econômico, né? Então, o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto, a questão é que assim, esses óleos industriais, normalmente, eles são utilizados com fins específicos. Então, dificilmente, muito raramente, esses produtos chegam ao consumidor final, né? Aquele que está lá na ponta da cadeia, né? Então, como eles são desenvolvidos para fins específicos, são comprados por empresas que têm uma aplicação certa para esse tipo de óleo, então a gente entende que não há um desnível de conhecimento entre produtor, entre importador, entre o detentor e entre quem está consumindo aquele óleo lubrificante, né? Então não existe esse desnível de conhecimento que a gente sabe que existe aí para o consumidor final que consome um óleo lubrificante acabado no seu veículo, né? Nem todo mundo tem conhecimento, seu canal é muito importante para isso, mas você sabe que nem todo mundo tem esse conhecimento, consegue acompanhar aí as especificações mais modernas, né? Então, assim, a gente entende que esses óleos industriais, esses óleos industriais e as graxas lubrificantes, eles compõem um mercado um pouquinho mais maduro, então, é um mercado um pouquinho mais direcionado. Então, por esses dois motivos, é que a ANP entendeu que esses produtos eles não precisariam mais de um registro prévio. É óbvio que a gente não está falando em desregulamentar esses produtos, né? Então, as ações de fiscalização, elas continuarão normalmente, como eu disse mais cedo. Em 2019, a ANP fez mais de 19 mil ações de fiscalização, a ANP regula mais de 110 mil empresas, né, no mercado de óleos e derivados. Então, é uma quantidade bastante grande, mas ações de fiscalização estão acontecendo e elas continuarão acontecendo normalmente para esses produtos. Então, assim, a ausência de registro não significa que esses produtos estão liberados de serem fiscalizados. Exatamente, de serem fiscalizados e de serem acompanhados. Só para até que eu compreenda, né, perfeitamente, o público também. No caso, a empresa muitas vezes vai desenvolver um novo produto, né, e ela quer atender a demanda de um cliente, muitas vezes, ou de alguns clientes com aquele mesmo perfil. Então, ela rapidamente ali providencia uma nova formulação, coloca o produto, né, para atender a demanda. Ela sabe que aquilo vai resolver o problema do cliente por conta de alterações que de repente ela já testou previamente, e ela já pode comercializar para ele, né, sem ter que passar pela ANP. Então ela pode fabricar e vender, né, com tranquilidade, que ela não vai ser punida punida não, que ela não vai sofrer nenhuma notificação da ANP. Exatamente, perfeito. Normalmente esses óleos industriais, essas graxas lubrificantes, elas são desenvolvidas, por exemplo, para turbinas eólicas, compressores de alto desempenho, compressores de alto nível, óleos hidráulicos de alto nível, né? Então a gente tem uma série de aplicações para esses óleos industriais que realmente, assim, quem está comprando tem um equipamento de milhões de reais, ele não vai colocar qualquer óleo lubrificante no equipamento dele, né? Porque o custo não compensa, né? Depois, posteriormente. Então, assim, exatamente por isso entendemos que os óleos industriais e as graxas lubrificantes não precisariam mais desse registro prévio. Além disso, né, isso e aí como consequência dessa ausência de registro, liberaria a equipe de qualidade da ANP, de qualidade em lubrificantes da ANP, para atuar um pouquinho mais direcionado nesses produtos veiculares que realmente estão à margem do mercado aí, que apresentam ausência de aditivação, uma insuficiência de aditivação. A gente teria Pode falar, pode terminar. A gente teria um tempo maior para dedicar realmente para esses produtos que chegam aí para o consumidor final, que são o maior problema. Até justamente nesse ponto aí que eu queria tocar. Você comentou a respeito do mercado de automotivo, né, que é aqui o nosso grande foco de comunicação dentro do canal Olho no Óleo. A ANP vê a possibilidade de estender essa liberação, né, de não registro para esse mercado automotivo, né, para linha de motor, transmissão, motocicleta, linha leve, linha pesada. Ela vê a possibilidade disso acontecer também, ou não? Falou, não, aqui não tem cabimento, aqui não pode. Eu acho que essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Se tiver algum detentor aí de registro, algum produtor acompanhando, acho que eles vão ficar mais ligados agora.
Assim, a ANP ela faz a regulação, né, o processo de registro ele acontece, né, de óleos lubrificantes desde 1990, né, na realidade. Lá em 1990 a gente tinha a portaria MINFRA 756, se eu não me engano, de 1990, que já falava em registro de óleos lubrificantes. E aí a evolução disso foi que a ANP, cada nova resolução que ela publicava, ela aumentava o escopo, o rol de produtos isentos. Né? Então, cada vez que o mercado, a ANP entendia que o mercado estava maduro o suficiente para dispensar o registro prévio, esses produtos eram dispensados. Então, foi assim com a publicação da Resolução 131 de 1999, depois veio a Resolução 10 de 2007, depois a Resolução 22 de 2014 e agora posteriormente a Resolução 804 de 2019. Então, assim, o que é importante a gente frisar é que a ANP teve um papel e tem um papel constante ao longo dos anos, né? Então, à medida que as resoluções foram revisadas, a ANP foi verificando que mercados estavam cada vez mais maduros, que as informações que eram nos repassadas eram cada vez melhores. Então, a ANP foi aumentando o escopo de isenção. Para essa última revisão que foi publicada, né, essa última resolução, a 804 de 2019, eu gosto de frisar o número, porque se alguém tiver interesse, curiosidade, está lá no site da ANP, você pode dar uma lida. Eu acho que é a resolução mais importante que a gente tem para o mercado de óleos lubrificantes do país, que é realmente a resolução que fala do controle da qualidade. Né? Então, se alguém tiver interesse, está no site da ANP 804/2019. Então, assim, a gente chegou no momento que os óleos industriais, o mercado de óleos industriais, o mercado de graxas lubrificantes era o mercado mais maduro, mas eu não vejo essa realidade ainda para os óleos veiculares. Como você disse no começo, a gente tem ainda alguns problemas de aditivação ausente, alguns problemas de aditivação insuficiente. Eu acho que o mercado de óleos veiculares ele ainda não está no ponto de isenção, mas essa é uma opinião pessoal minha, né? Não sei qual que é a opinião da agência nesse sentido, né? Mas eu acho que a gente não chegou lá ainda. Então, se eu tivesse que dar uma indicação nesse momento, eu falaria que, nesse momento, a gente não pensa em isentar óleo veicular, óleo de transmissão, ou seja, esses óleos que chegam diretamente aí, que o consumidor final faz consumo direto. Então, eu acho que isso daí, por hora, não é um plano nosso. Legal. Achei legal o jeito que você comentou, que você abordou esse ponto, né, da ANP enxergar a maturidade, né, do pessoal que está no mercado, consumidor, produtor, né, e o pessoal que negocia também, óbvio, né, pessoal que faz a importação, todo mundo que está ali envolvido com o meio do lubrificante, em que ao nível que o consumidor, principalmente, vai ter aquele conhecimento, né, ele está maduro o suficiente para entender que a qualidade do produto, ele reconhece a qualidade do produto que ele está comprando, não precisa da ANP, né, digamos assim, intervir ali, né, para evitar qualquer prejuízo, né, em termos de restringir o mercado produtor aí, né, para estar colocando os produtos dentro daquela qualidade padrão, né, para que não gere esse prejuízo para o consumidor. Então, acredito que essas mudanças aí não devam acontecer numa perspectiva rápida, justamente para evitar esse tipo de prejuízo para o consumidor final. Né? Perfeito, exatamente. O meu entendimento é esse também. O entendimento da equipe no momento é esse também. Então, por hora, a gente não pensa em isentar aí os óleos lubrificantes veiculares. Não chegamos nesse ponto ainda de entendimento aí. E até falando um pouquinho com respeito à questão da intervenção da ANP, né, que ela faz no mercado sempre, com essas alterações. Ela teve uma alteração um pouco mais anterior, aí, elevando o nível mínimo ali, né, de qualidade dos produtos para o mercado, produtor, falando aqui de lubrificantes automotivos, principalmente, onde que ela restringiu nível API SL e um CH4, né, SL para a linha automotiva, CH4 para a linha diesel pesado. Ela pensa em novas alterações, elevar esse limite para um patamar um pouquinho acima, para um nível superior? Perfeito, ótima pergunta. Quando a gente... Porque assim, eu te pergunto porque lá fora, eu li num artigo, nos Estados Unidos eles pensam nisso,
né? Eles enxergam o mundo com outros olhares, né? O mundo está abaixo deles, então Sim. eles pensam em evoluir acima, já pedir um nível de especificação acima desse que está atualmente sendo exigido. O que a ANP Sim. pensa disso? Sim, sim. Quando a gente publicou a resolução 22, né, que era a resolução antiga para o registro de produtos, a gente elevou esses níveis de desempenho. A gente tinha muitos óleos lubrificantes com níveis de desempenho obsoletos. Então, a gente tinha muita coisa no mercado de CE, CF, SE, SF, CG4. A gente tinha muitos desses lubrificantes no mercado. São lubrificantes antigos, para veículos mais antigos, que não estão de acordo com a frota veicular que a gente tem atualmente no país. E aí a gente decidiu, depois de uma análise de impacto regulatório que a gente fez, de como que seria essa elevação, de quanto que custaria para o consumidor final essa elevação, a gente decidiu fazer essa subida. Como você disse, né? O nível de desempenho mínimo estabelecido hoje para os óleos lubrificantes para o ciclo automotivo, para o ciclo leve, né? O API-SL, para o ciclo diesel, o API-CH4. A gente entende que no momento estamos em acordo com aquilo que acontece no restante do mundo. Então, embora você deu o exemplo dos Estados Unidos, né? Embora o mais comum lá nos Estados Unidos hoje seja um API-SN, você ainda encontra no mercado americano óleos lubrificantes com um API-SF, um API-SD. Então, isso ainda existe lá porque não existe uma regulação, não existe um monitoramento, não existe uma fiscalização como ocorre aqui no país, né? aqui no Brasil. Né? Então, assim, por hora a gente não pensa em elevar esses níveis de desempenho, até porque a elevação da própria API ela está sendo mais lenta, né? Então, esse ano a gente teve a publicação aí do API-SP, eu não sei se você já teve oportunidade de chamar alguém aí para falar sobre o API-SP. Já falamos aqui com o pessoal, tanto os aditiveiros quanto alguns produtores. Legal, Tem gente muito boa na questão dos aditivos aqui no Brasil, né? Da Afton, da Lubrizol, da Oronite, enfim. Então tem gente muito boa para falar sobre o assunto. Mas com a publicação do API-SP, é um nível de desempenho elevadíssimo, né? O nível de desempenho mais moderno, só que ele ainda está muito próximo ali de um API-SL, né? Que hoje é a principal, é o carro-chefe do mercado, né? O carro-chefe dos detentores, aí, dos produtores. Então, por hora, a gente entende que não está no momento da gente fazer esse processo de elevação, né? Eu estou falando isso agora em 2020, né? Mas, quem sabe no futuro, né, com novas especificações da API, com a elevação desses níveis de desempenho em outros locais do mundo, a gente possa pensar nessa elevação. Por hora, isso não é pauta nossa, a gente entende que a gente está bem, a gente está em acordo com aquilo que é encontrado no restante do mundo. Certo, maravilha. Agora falando um pouquinho, pode falar. Alguém perguntou aí, eu estou vendo aqui as perguntas, já tem a API-SP no Brasil? Já tem a API-SP no Brasil. A gente já registrou alguns produtos para alguns detentores. Deve ter uns 8 ou 9 produtos já registrados com esse nível de desempenho aí no país. Em breve o pessoal já vai estar recebendo aí nas lojas aí, né? Sim, exatamente. Foi agora, o mês passado, né? Exatamente. Que liberaram, né? Então é muito rápido, né? Exatamente. Leva um tempinho a logística, né? A produção e tudo mais, né? Agora falando um pouquinho, que até teve uma pergunta anteriormente com respeito a isso que a gente vai falar agora, Felipe. A ANP ela fiscaliza e regulamenta, né? Você está na área, você é especialista em regulamentação aí no mercado. E a ANP, infelizmente, ela não tem o papel de punir, né, os infratores aí, né? Pessoal que age de má fé no mercado. Essas empresas fraudulentas. Como evitar para que essas empresas continuem trabalhando em pleno vapor, colocando cada vez mais produtos, né, fraudulentos aí no mercado? O que a ANP consegue fazer? Ou o que de repente o próprio consumidor, né, o cara que está se sentindo lesado, às vezes o cara é da concorrência, ele trabalha direitinho, né, trabalha dentro do script, e aí né, ele não consegue, ele fica vendo o mercado, né, bater na cara dele um produto que todo mundo sabe que é um produto sem aditivação e o preço, né, muitas vezes ganha ali a concorrência, é fato. Sim. E o que ele pode fazer, o que a ANP faz também para poder ajudar o pessoal desse lado, o produtor. Só para corrigir um ponto, na realidade, assim, a Sim, ANP também tem papel punitivo, né? Então, assim, a gente tem um papel educativo, tem um papel fiscalizatório, mas também tem um papel punitivo, né? A lei 9.847, que é a lei da fiscalização, ela
estabelece isso, né? Então, como punição, o agente econômico ele pode sofrer uma multa, apreensão de produtos, interdição, perda de registro e perda de autorização. Então, assim, e a resolução também, a 804 de 2019, ela também fala sobre isso, né? Então, cancelamento de registro, a 18, né, que autoriza a produção, também vai falar em perda de autorização. Então, assim, a ANP, só Então para a ela gente já... deixar claro, ela tem um papel punitivo também. Maravilha. Assim, para Porque, essas, assim, o mercado parece que eu entendo o que você está falando. sofre com a falta de uma punição mais Não, imediata, né? eu entendo o Você que você vê está ali que falando. muitas vezes é recorrente a aparição, né, do Sim. produto ou da empresa e, tipo assim, nada acontece, né? Continua, né? Não, mas as ações estão acontecendo, né? O que acontece, né? A gente tem ali 4, 5 empresas que realmente têm uma qualidade muito ruim, que comercializam produtos fora de especificação, com aditivação ausente, com aditivação insuficiente. A ANP sabe quais são essas empresas e a ANP está atuando nessas empresas. Então, o que tem acontecido, né? Primeiro, são ações de fiscalização recorrentes. Então, a gente, obviamente, tem aí um segredo envolvido com as ações de fiscalização. São processos de cancelamento em aberto que estão em andamento, e são processos de revogação que estão em aberto e estão em andamento. É óbvio que a gente tem um caminho que pode ser lento, né? Pode parecer que é lento, porque a gente tem um sistema jurídico que favorece esse tipo de coisa, né? Então, a gente dá uma multa para o cara, ele entra com recurso, e aí tem uma contraprova que precisa ser analisada, e aí ele entra com recurso na contraprova, entra com recurso de decisão. Enfim, é um caminho jurídico que é lento, não é uma culpa exclusivamente nossa, não é uma culpa de. Enfim, acho que é uma situação que a maior parte do brasileiro passa, mas está acontecendo. Então, essas empresas, essas 4, 5 empresas que fazem com que o índice de qualidade dos óleos lubrificantes comercializados no país não seja de 100%, elas têm duas opções. Ou elas serão retiradas do mercado, ou elas precisam começar a comercializar produtos de maior qualidade, produtos que estejam especificados. Elas só têm essas duas opções. Então, é por isso que a gente está sempre aprimorando o monitoramento. Então, como você mesmo frisou, no último boletim a gente publicou já um histórico de algumas dessas empresas. A gente vai continuar fazendo isso. Em breve a gente vai publicar novas coisas lá no site, né, com informações de histórico de não conformidades. Então, assim, para o consumidor é importante é, que ele esteja ciente de quais são os produtos que ele não deve fazer uso. Então, boletim é recorrente, as não conformidades são recorrentes. Observei no mercado esse tipo de produto, não farei uso desse produto. Então, é importante para o consumidor que ele esteja ciente dos produtos que ele não deve fazer uso. E para a NP, e aí é uma resposta que a gente tem que dar para o mercado, essas 4, 5 empresas, elas só têm essas duas opções. Ou elas melhoram, ou seja, passam a comercializar realmente produtos de qualidade, produtos que estejam especificados, ou elas serão retiradas do mercado. Isso já está acontecendo. Então, a gente já tem processo de cancelamento de registro em aberto, processo de revogação de autorização em aberto. Então, tudo isso já está acontecendo. Então, assim, a gente não, também para a equipe, para quem trabalha na NP, observa lá, todo mês é publicado boletim, cada 2 meses é publicado boletim e sempre é referenciado a uma determinada empresa. Para a gente também é muito ruim. Então, a gente também se dói, a gente também fica chateado com esse tipo de situação, mas a gente está atuando e estamos atuando pesadamente para que essas empresas, ou melhorem ou saiam do mercado, parem com essa concorrência desleal, aí, tanto com o consumidor final quanto com quem está trabalhando sério. Maravilha. É bom o pessoal ter conhecimento disso, né? A gente está aqui justamente para trazer esse tipo de informação para o público, né? Para o público ter a consciência que a esperança nunca morre, né? Então, a ANP está aí fazendo o papel dela, mesmo que a parte da legislação, né, atrapalhe um pouco, né? Espero que isso dê frutos aí positivos, ou para que o pessoal saia fora, como você disse, ou para que entre na linha, né, entre no jogo, né, transparente aí. Até tem aqui um comentário aqui do Arley, ele comentando aqui no último boletim da ANP foi pego uma empresa que nunca teve registro
que acontece com uma situação dessa aí, nesse fato dessa empresa que nunca teve registro? A gente. Esse produtor independente aí. A gente tem observado aí algumas empresas nesse sentido, né? Inclusive, a gente encaminhou hoje para fiscalização essas empresas que foram identificadas aí são empresas que não têm autorização, nunca tiveram uma autorização, né? Para produzir óleo lubrificante, você precisa estar autorizado na ANP. São empresas que nunca tiveram um processo de registro na agência. Então, assim, isso não tem nenhum tipo de licença, alvará, não tem nada. Não tem nada. Isso é feito essa é a fábrica do quintal, do quintal de casa. Quintal de casa, exatamente. Então, assim, são empresas que estão atuando completamente à margem da legalidade. Então, o que elas estão fazendo é crime, os donos têm que ser presos e a ANP está atuando. Então, a gente verificou onde estão essas empresas, quais são os produtos. Como esse tipo de empresa está fazendo, o que eles estão fazendo é crime, eu não tenho problema nenhum em falar aqui o nome, algumas delas, por exemplo, Santana Lubrificantes, Panther Oil, FR Miranda. Então, são empresas que algumas tiveram autorizações revogadas há muito tempo, registros foram cancelados há muito tempo, outras nunca tiveram autorização, nunca tiveram registro. Então, esse tipo de empresa, o consumidor final tem que fugir. Isso não pode ser comercializado, isso não pode estar no mercado, o consumidor não pode fazer uso disso daí. E a ANP está atuando em conjunto com demais órgãos de fiscalização, demais órgãos de punição, para tirar essas pessoas do mercado. É bom o pessoal ficar atento, porque assim, você comentou o nome das empresas, né? Muitas vezes a empresa não usa esse nome no rótulo do produto, assim, é o nome do produto, né? Não, tem que olhar lá atrás, né? CNPJ e o nome do produtor para você identificar que é ele que está produzindo esse produto. Exatamente. Né? Então, o consumidor tem que ficar atento também com pequenos detalhes aí, para não ser passado para trás. Exatamente. Até tem uma pergunta aqui. Só voltando, Fabrício, é importante que o consumidor sempre verifique o registro da ANP. Então, lá no contrarótulo, ele sempre vai indicar o registro, e se ele tiver a oportunidade de entrar no site e verificar se aquele produto realmente está registrado, se aquele produto, quando que ele foi registrado, isso é super importante. Tudo aquilo que a gente falou lá no começo da live. Exatamente. A gente reforça aqui para o pessoal, isso, e até o Kleber Lins aqui fez uma afirmação aqui, né, que é essa questão da maior divulgação pública, né, das ações punitivas, né, que pode levar o consumidor a ter mais conhecimento, mais consciência daqueles produtos a qual ele vai escolher, ele vai, né, procurar utilizar em seus veículos. Então, acho muito importante toda essa abordagem que a gente está trazendo aqui, né, com respeito a essa questão que a ANP faz, porque ela regulamenta o produtor, né, desde o início, quando ele vai começar suas atividades, e ela fiscaliza, né, o resultado final, que é o produto. Né? Até o Pedro fez uma pergunta como que é feito a coleta, a gente falou um pouquinho lá no início, talvez ele não pegou, né, que a ANP coleta o Brasil inteiro ali, né, com as universidades que ela tem convênio, e essas amostras são enviadas para o laboratório, né, aí de Brasília, onde que é feito os testes, correto? Correto. Perfeito, exatamente isso. É tudo centralizado no laboratório de Brasília. Exatamente. As universidades que são contratadas aí pelo PMQC, PML, fazem a coleta dos óleos lubrificantes, né? No caso do PMQC, essas próprias universidades fazem as análises físico-químicas. No caso dos lubrificantes, como a gente tem um know-how já de bastante tempo e a gente tem um conhecimento, as universidades apenas coletam as amostras nos seus estados e enviam para o CPT, né, que é o laboratório da ANP em Brasília. E aí todas as análises são feitas por nós. E só para saber, ela chega lá, ela adquire um litro de produto, compra, paga ou não? Fala, isso aqui é para fiscalização, você me dá esse litro aí, tchau. Na realidade é doação, né? De quem está sendo coletado, aí ele pode entrar em contato aí com os detentores ou os produtores para o ressarcimento desse óleo lubrificante. Então, é uma doação, é obrigatório que o agente regulado forneça a amostra para o agente da ANP, é uma doação mais ou menos, né? Então é obrigatório que a doação por livre e espontânea pressão. Está na resolução, né? É obrigatório que o agente regulado forneça a amostra, e aí o ressarcimento dessa amostra tem que ser cobrado lá do detentor posteriormente. Maravilha, show de bola. Estou vendo aqui mais algumas perguntas aqui do pessoal que está participando. Quero agradecer a todo mundo, tá, galera? Acho que dá para responder mais alguma pergunta aqui.
Quero agradecer já de antemão a presença aqui do Felipe Feitosa, por ter aceito nosso convite aqui. Agradecer também a ANP, né, por ter disponibilizado a sua presença aqui. Eu sei que não é fácil, mas isso eu acho que é muito importante, né, ter esse feedback da agência reguladora no nosso país, com respeito ao que ela está fazendo hoje, possíveis mudanças que podem ter aí. Acho que isso é muito válido para o consumidor final, que é o nosso público-alvo aqui. Deixa eu só pegar aqui com o pessoal aqui algumas perguntinhas aqui a mais que você possa responder. Aqui eu tenho uma pergunta aqui do Arlen. As empresas de lubrificantes vêm se mobilizando para ter sua própria forma de fiscalizar. Como a ANP vê este movimento? Ou seja, um movimento independente ali dos produtores. A gente acha perfeito, né, esse tipo de situação, né? A situação ideal no futuro, né? Que realmente a ANP, que a gente deixa de ter esse braço pesado que o Estado tem, né? Que o próprio mercado se regule, né? Então, a gente acha que essa é a visão que tem que ser seguida, esse é o caminho correto a ser seguido. Obviamente que a gente ainda não está lá, né? Até pela essa disparidade de conhecimento técnico que a gente tem entre alguns produtores, entre alguns agentes do mercado, mas a gente acha que esse é o caminho de futuro realmente, é uma autorregulação do mercado, que as próprias empresas criem seus selos, criem seus programas de monitoramento, criem suas especificações para elevação da qualidade e para um monitoramento constante da qualidade. Então, eu acho que realmente esse é o caminho. A gente não está lá ainda, vai demorar um pouco para a gente chegar lá ainda, mas eu acho que realmente esse daí é o futuro que a gente tem que vislumbrar. Converge forças aí para o bem maior, que acredito que seja o consumidor. O consumidor final, exatamente. Perfeito, exatamente. É isso aí. E até tem uma outra pergunta aqui rapidinho, acho que a gente tem alguns minutinhos, e eu quero deixar um minuto para você dar, né, a sua palavra final. Do Vinícius César Rossi. Ele queria saber quando que deve ter uma previsão aí do programa interlaboratorial, quando que deve acontecer, você tem alguma perspectiva? E mandando um forte abraço aí do pessoal da Luquete. Maravilha. A gente teve aí essa questão da pandemia, né? O laboratório, a gente está funcionando aí, a gente está funcionando em revezamento, por isso que a gente interrompeu aí o programa interlaboratorial. Só explicando para quem não sabe, né? O programa interlaboratorial é um programa de comparação entre laboratórios. Então, a ANP faz a amostra, é uma amostra que as empresas não sabem quais que são os resultados e aí envia para os participantes exatamente para comparar os resultados físico-químicos que são apresentados ali, né? E aí para entender, está tendo um desvio aqui, você está fazendo uma análise que está incoerente com o restante do grupo. Então, é um programa importante, laboratorialmente é um programa super importante. Ano passado a gente fez 2 edições, né? No primeiro semestre a gente fez uma edição com um óleo lubrificante veicular, no segundo semestre uma edição com óleo lubrificante industrial. A nossa pretensão esse ano era fazer a mesma coisa, a gente acabou sendo atropelado aí pela realidade do mundo, mas em breve, né, tão logo as coisas voltem ao normal, o mundo volte ao normal, né, a gente vai reiniciar aí o interlaboratorial. Maravilha. A gente não tem uma previsão ainda, a gente espera que as coisas voltem ao normal o mais breve possível, mas a gente ainda não tem uma previsão para isso. Maravilha. Bate-papo aqui, show de bola. Quero agradecer mais uma vez sua presença, tá? Agradecer a NP também, toda a equipe aí que deu forças aí para que você estivesse aqui com a gente. Quero deixar aqui os minutinhos finais, daqui a pouco o Instagram já notifica a gente que vai encerrar a live. Quero agradecer a todos pela presença, né? E deixa suas palavras finais aí, por favor. Legal. Eu também quero agradecer primeiramente a você pelo convite. A gente sempre fica feliz de falar do nosso trabalho, daquilo que a gente está fazendo. É importante para o consumidor final saber que a ANP está atuando ativamente aí para a qualidade dos óleos lubrificantes no Brasil. E agradecer quem acompanhou aí a live, né? Como recado, né? Primeiro para quem está acompanhando, fique em casa. Se você puder, fique em casa. Se você não puder, siga as orientações aí das autoridades internacionais competentes. E segundo, que a ANP está sempre à disposição, seja nesse assunto de óleos lubrificantes, seja em qualquer outro assunto regulado pela agência. A ANP tem um corpo técnico de altíssimo nível, mestres, doutores, enfim, um corpo técnico super qualificado que
está sempre à disposição. E a qualidade, a equipe de qualidade de lubrificantes da NP também está super à disposição. A gente tem uma equipe maravilhosa. A gente só tem a agradecer a equipe que a gente tem e a gente está acompanhando regularmente aí o mercado de óleos lubrificantes para que as pessoas consumam um produto de qualidade. Eu queria deixar só para encerrar o e-mail. Se alguém tiver dúvida, se alguém tiver dúvida, é registro de lubrificantes@np.gov.br. Pode mandar.